Tá planejando mudar para Portugal? Então já fica nesse vídeo que eu vou tirar várias dúvidas sobre viver no interior do país. Vocês me mandaram várias dúvidas lá no Instagram e eu vou tirar todas elas aqui nesse vídeo, então já fica por aqui. Olá, eu sou a Aline do Catarinas Mundo Afora e hoje eu vou tirar várias dúvidas que vocês enviaram lá no Instagram sobre morar aqui em Portugal. Se você ainda não nos conhece, nós somos os Catarinas Mundo Afora, vivemos aqui em Portugal desde 2018 e a gente sempre escolheu o interior para morar. Então muitas pessoas vêm até a gente perguntando, tem muitas dúvidas, muitos questionamentos aí sobre como é morar aqui no interior de Portugal e hoje eu vou tirar várias dúvidas que vocês enviaram, já deixei aqui selecionado. Já separei ali as principais aqui para responder, então já fica nesse vídeo porque uma das dúvidas que de repente um seguidor mandou aqui pode ser a sua também. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar então com a primeira pergunta. A primeira então é da Berna, ela perguntou: minha única preocupação é acesso ao serviço de saúde pública e privada rápido, serviços em geral. Bom, tanto no interior quanto em cidade grande, a saúde pública pode ser um pouco complicada, tá? Pra falar bem a verdade. Às vezes falta médico, às vezes falta, os funcionários em geral, o atendimento às vezes é precário. Isso acontece mesmo, não tem como fugir. Mas o que acontece? Nos grandes centros, o fluxo de pessoas é muito maior, Então tem muito mais pessoas querendo aquele serviço. Então às vezes acaba sendo até mais complicado do que no interior. O interior são menos pessoas, A quantidade de pessoas querendo aquele atendimento ou querendo às vezes uma vaga é menor também, então acaba ficando muito mais tranquilo, principalmente em aldeias, às vezes em vilas, é mais tranquilo sim conseguir esse serviço de saúde pública, tá? Mas o privado também existe aqui em Portugal, no país todo, tanto em cidade grande como no interior, então querendo pagar de repente por algum serviço para conseguir mais rápido, é possível sim, interior, cidade grande, tanto faz, tá? Então é isso, cidade grande pode ser até um pouco pior aí por conta disso, Muito mais pessoas querendo aquele serviço. A segunda pergunta então é do Maikin. É verdade que só consigo emprego se tiver carro? Então, não quer dizer, eu não posso generalizar aqui e dizer que não, só vai conseguir trabalho se tiver um carro, tá? Mas é um diferencial sim, porque vivendo no interior é importante tu ter o teu carrinho próprio, tá? Porque depender só de transporte público, ainda mais que no interior pode ser bem pouco, que, tem lugar que praticamente não tem transporte público. Ou vai passar lá um ônibus de repente uma vez por semana, Tem uns assim que são bem isolados. Já outros tem, por exemplo, o transporte do trem. Tem na estação de trem, muitas cidades do interior, muitas vilas têm a própria estação de trem, mas ficar dependendo disso para trabalhar é bem complicado sim, tá? Entra em greve, de repente, enfim, tem N fatores aí que podem acontecer, então ter um carro é essencial para viver no interior. Eu acho que assim, já coloca no planejamento, se tá querendo viver no interior, ter um carrinho que seja ali o mais baratinho, o mais velhinho, só para mesmo tu conseguir essa locomoção, tanto para trabalhar, quanto fazer os afazeres aqui do dia a dia, acho mais tranquilo do que ficar dependendo de transporte público, porque tem um lugar que não tem mesmo, tá? Próxima pergunta. É difícil alugar casa quando chega aí? Então, isso aqui não é uma pergunta nem só do interior, É uma pergunta do país todo, porque Portugal inteiro tá difícil conseguir casa, tá? Não é só interior, não é só cidade grande, é em todo o país. Tanto por conta das exigências, quanto uma quantidade de imóveis, também a quantidade de pessoas querendo esses imóveis. Então tá bem complicado, e isso é em qualquer lugar. É interior, é cidade grande, enfim. E tá cada vez mais caro também, porque os preços aumentaram bastante mesmo, tá? Então isso aqui é uma pergunta para todos os lugares. Inclusive, já vou avisar lá no Instagram também, mas eu vou avisar que vocês ainda com antecedência, tá? Um dia antes. Que as nossas vagas de relocation, para quem não sabe, nós fizemos relocation, elas estarão abertas aí em breve, mas a gente vai dar prioridade para quem está lá na nossa lista de espera. Então, vai abrir algumas vagas aí, se você tem interesse, vai lá na nossa lista de espera, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Que a gente vai dar prioridade para essas pessoas que preencheram o formulário. Próxima pergunta. Aliás, antes de eu ir para a próxima pergunta, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que a gente tem vídeo toda semana, e também dar o curtir se está gostando das dúvidas aqui que eu tô tirando, sobre viver em Portugal, tá bem? Então vai lá, já curte, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Agora sim, para a próxima pergunta. A Tainá perguntou sobre os lugares que tem para aproveitar o verão. Obrigado. Então, Tainá, Tainá e todo mundo que tem essa dúvida. No verão aqui em Portugal, o que a gente pensa, Litoral ou praia fluvial. Porque aqui em Portugal tem muito litoral, lindíssimos, tá? Água
bem gelado inclusive. E também tem praia fluvial muito no interior, principalmente. O que é a praia fluvial? É uma praia mesmo do rio, tá? É para tomar banho de rio e tem inúmeras. Elas tem lugar que tem mais estrutura, tem lugar que tem menos estrutura. Fora também, além dessa parte, né, para se refrescar. E também as piscinas municipais, tinha esquecido, tem as piscinas municipais também no interior, nas cidades grandes. Qualquer vila que tu vá aqui tem as piscinas municipais que tu pode ali pagar uma taxinha e aproveitar, tá? Para se refrescar também. Então, além dessa parte de se refrescar com água, rio, mar, enfim, aí tem as festas ainda, porque aqui no verão é bem agitado, tá? Mesmo sendo no interior, não acho que vai ficar aqui tudo às moscas, porque não fica. Porque é bem agitado, vem muita gente de fora, vem muitos portugueses, inclusive, que moram em outros países, vêm pra cá para visitar os parentes, então o interior de Portugal, principalmente no verão, é bem agitado. Tem muita coisa para fazer, festa, festival, feira medieval, tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, não falta programação. Próximo, perguntaram aqui sobre transporte público. Já falei, né, pra vocês, a Fabi perguntou aqui sobre transporte público. De um modo geral, pode ter estação de trem ou não. Ônibus também, às vezes tem, dependendo da cidade, pode ter um pouco mais de ônibus ou não. Uber só nas cidades maiores, tá? Por exemplo, Viseu vai ter 15, 20 minutos de carro de Viseu, já não vai ter Uber, então isso depende muito de qual é a cidade. E também táxi, que é o mais utilizado por aqui, mas é bem complicado ficar dependendo de táxi, né? Porque depois o bolso sofre, né? Então o transporte público, assim, no geral, ele pode ser mais deficitário ou não, dependendo da cidade. Escola pública é realmente boa no interior? O Pablo perguntou aqui. Então, essa parte de escola pública, tá? Assim, se eu for pegar o ranking geral de Portugal inteiro, as primeiras são escolas privadas, tá? Mas em escolas públicas, tanto no interior quanto em cidade grande, elas estão ali bem disputadas, tá? Tanto na parte de... As faculdades ainda são cidades maiores, porque elas também estão mais presentes nas cidades maiores, mas ainda tem também cidades interiores que têm destaque, mas as escolas básicas, aquelas mesmas para as crianças, né? Tanto do lado do ensino infantil até o ensino médio, é bem disputado. Tem tanto escolas do interior quanto escola grande. Escola grande não, em cidades grandes também. Então, vai depender muito de escola para escola. Nunca vi ninguém reclamando assim, não, teve que trocar de escola porque é do interior ou porque não gostou daquela escola do interior. Nunca nem tivemos relatos, nem por direct, nem de amigos nossos aqui que tem filho também em escola. Então, não vejo nada assim específico para citar vocês sobre o ensino no interior, tá? Depois disso, a Tatiane também perguntou sobre empregos que região tem mais trabalho no interior. Bom, o interior todo, apesar de muita gente, né, achar que o interior de Portugal não tem trabalho, mas tem sim, tá? Tem trabalho no interior de Portugal. É só dar um Google, tá? Só vocês irem em qualquer site sobre o trabalho que vai ter lá vagas de trabalho. E não são poucas, tá? São muitas vagas de trabalho no interior. Mas é claro que dependendo de qual for a região, por exemplo, a região do Alentejo, que é tão forte ali em vinho, em produção, de repente, né, parte mais rural, quais são as vagas que vão ter nessa região? Mais para essas áreas, mais para a área rural, mais para a parte ali do vinho. Ah, zona norte, zona centro, que tem muitas zonas industriais, que tem, né, de repente essa parte aí têxtil, ou a parte ali de automotiva muito forte. As vagas vão ser mais focadas nisso. Mas tem sim vaga de trabalho em todo o país, tá? Não é só cidade grande, não. Tirem isso da cabeça, porque cidade do interior também tem vaga de trabalho. A gente, né, eu sempre brinco aqui, no interior o pessoal não vive do amor não, tá? É só realmente da bufunfa, que nem em qualquer lugar do mundo, e precisa de trabalho, e a gente tá aqui também por isso, no interior de Portugal. A gente nunca ficou sem trabalho. Hoje a gente trabalha na nossa área, mas nem foi sempre assim. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui falando quais foram os nossos trabalhos aqui em Portugal, então já assiste depois também esse vídeo. E se vocês quiserem, a gente ainda pode fazer um vídeo falando exatamente sobre cada uma das áreas, como é que funciona cada uma das áreas. Porque a gente tem ali falando quais são as áreas, né, em geral. Mas eu acho que eu vou até fazer um vídeo desse. Vou fazer um vídeo desse explicando todas as nossas áreas aqui que a gente trabalhou e como é que funcionava. Mas foi tudo no interior, tá? Tirem da cabeça aí que cidade grande tem trabalho no interior, não. Depois disso,
A Cláudia perguntou: quero saber sobre o comércio e diversão no interior. Sabe se tem coisas para fazer fora de casa? Eu falei sobre o verão antes, né? Tanto praias fluviais quanto de festas. E também sobre diversão no interior em geral. Tem sim, tá, Cláudia? Porque o interior, na verdade, eu sei que fica um pouco mais monótono, que uma cidade grande não vai ter tanta opção, mas mesmo assim tem opção. 15, 20 minutos aqui a gente tem um shopping, tem até pista de gelo dentro do shopping, tá? Então, assim, claro, que vai estar muito mais ligado, talvez, assim, à parte de natureza. Por exemplo, a gente tem aqui uma ciclovia que é enorme, tem 30, 40 quilômetros aqui perto, então dá para passear, dá para fazer muita trilha, dá para, né, passear pela Serra da Estrela. Tem muita coisa ligada à natureza, tá? Mas não quer dizer que não tenha outras opções também, tá? Mas o interior vai ser um pouco mais calminho, sim, não é para todo mundo. É mais ligado aí à natureza, é um pessoal mais good vibes, que quer ali uma tranquilidade a mais, tá? Mas tem opção, sim. O Will perguntou: na questão sobre vagas de trabalho e arrendamento, o interior é uma boa opção em Portugal? Essa pergunta aqui eu separei porque sempre vocês perguntam: é uma boa opção em Portugal? Eu não posso falar por vocês se é uma boa opção para vocês. Para nós é uma boa opção, senão a gente já tinha saído daqui, tá? Então a gente vive sempre no interior de Portugal. O custo de vida no interior de Portugal é mais em conta. Além do aluguel, eu já descobri que inclusive até supermercado, tá? Nas cidades maiores tem ali um preço um pouco mais elevado dependendo do item. Então é outra vantagem de viver no interior de Portugal. E assim, eu não posso responder por ninguém. Não posso falar que pra ti vai ser uma boa opção, porque às vezes o interior não tem nada a ver contigo, tá? É uma ótima opção pra nós, mas vocês têm que fazer o planejamento e saber se é uma boa opção pra vocês também. Então, só respondendo aí a pergunta, é uma boa opção pra ti? Não sei. Pesquise, planeje e descubra também. O Marcelo colocou: sei lá, morar numa vila até vai, mas numa aldeia muito sossego para quem não tá acostumado. Igual eu falei, não é para todo mundo. Nós já vivemos numa aldeia com 300 habitantes, mas não é para todo mundo, né, Marcelo? Então, analisa bem, de repente se tu quiser ter essa experiência, né, para ver como é que é, de repente, né, vai para uma aldeia, ver como é que é, se não gostar, vai para um lugar um pouquinho mais agitado, mas lembrando que a dimensão do que é grande aqui em Portugal é muito diferente também do que a gente está acostumado no Brasil, né? Aqui uma vila que a gente vive agora com 4.000 habitantes, para quem antes vivia numa aldeia com 300 habitantes, isso aqui é uma metrópole, né? Então a gente está numa cidade grande quase, né? Mas brincadeiras à parte, realmente o que a gente acha que é pequeno às vezes no Brasil, aqui já é uma cidade grande, tá? Em questão de tamanho, também de quantidade de habitantes, mas estrutura, né? Em relação à estrutura não tem nada a ver com o Brasil. Aqui, mesmo sendo lugares pequenos, com poucos habitantes, né? E área territorial mesmo pequena, às vezes a estrutura é muito melhor do que a gente tinha no Brasil, tá? Então não façam essa comparação, que às vezes realmente não é a mesma coisa. E para finalizar, tem a pergunta aqui da Jaqueline: transporte público, atendimento de saúde e benefícios da área rural com qualidade de vida. Então, eu já, né, falei sobre o transporte e também sobre o atendimento de saúde, mas em relação a interior e qualidade de vida, eu realmente acho uma grande vantagem, tá? Para quem quer uma tranquilidade, quer um sossego, faça o seu planejamento e veja se realmente isso combina contigo. Se o que tu quer fazer aqui em Portugal combina viver no interior, ou se tu quer uma agitação, quer todo dia ter alguma coisa diferente para fazer, o interior não é para você, tá? Então faça esse planejamento para entender. A qualidade de vida realmente é superior no interior, tá? Inclusive isso já está dentro de rankings, está dentro de estatísticas que as cidades com maior qualidade de vida, elas ficam mais para a região do interior, até por causa desse sossego, né, que é maior. Em relação aos benefícios, tá, de viver no interior, existem diversos benefícios, inclusive do governo. Então, assim, tem de tudo, desde as pessoas que vivem em cidades grandes aqui em Portugal e querem se mudar para o interior, ou tem benefícios também em relação ao imposto de renda, ou comprar um imóvel no interior, dependendo da cidade, o imposto também é menor. Então, tem uma série de benefícios que vocês podem, de repente, consultar em algum site do governo também, né? Ou verificar qual que é a cidade que tu quer viver e pesquisar se tem algum benefício naquela cidade, porque existem sim vários benefícios, porque eles querem pessoas no interior. A população do interior está diminuindo cada vez mais, ou de repente estão indo para outros países, né? Os portugueses que nascem aqui, ou às vezes estão indo para cidades maiores também, enfim. E eles precisam de gente, tanto para trabalhar, quanto para morar, quanto para povoar, né? Fazer filhos aqui no interior. Então, eles querem sim pessoas no interior, eles precisam. E isso pode ser, é por isso que existem tantos benefícios
para trazer as pessoas aqui para essa região, certo? Então, espero que tenha tirado aí um pouquinho as dúvidas de vocês sobre morar no interior. Nós temos vários outros vídeos falando sobre esse tema, sobre custo de vida, sobre os aluguéis mais baratos também, quais são os distritos, as cidades, tanto para comprar quanto para alugar um imóvel aqui em Portugal e no interior. Então, já fica de olho aí nos nossos vídeos, eu vou deixar também em seguida 2 vídeos que eu acho que vocês vão gostar, então já fica até o finalzinho do vídeo aqui para conferir, certo? Já se inscreve, já dá o gostei, não esquece, e até o próximo vídeo.